como ouvir a voz do Espírito Santo. Você deve estar procurando aí como ouvir a voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar muito. Por isso, tenha paciência, espere. No final, vou fazer uma oração por você e você vai ser ativado. Algo vai acontecer com você e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo ouvindo a voz do Espírito Santo, ou pelo menos sabendo discernir alguma coisa nesse sentido. Primeiro de tudo, você tem que entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Você tem que entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Se você não entender, não receber essa revelação, fica difícil você acreditar que ele fala. Porque só fala, comunica quem tem sentimento, quem tem pensamento, quem expressa a vontade. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Fala comigo assim, ó, o Espírito Santo é uma pessoa. Como se fosse a professora na pré-escola, lá no prézinho. O Espírito Santo é uma pessoa. Vai repetindo isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O que isso vai fazer? Vai entrar na sua mente, a sua voz vai entrar na sua mente, no seu cérebro, vai atingir sua alma, seu espírito. E isso vai começar a ser real para você, vai começar a tornar uma realidade, uma verdade. Por isso que nós temos que profetizar, declarar a palavra de Deus para nós mesmos, para alterar a gente, para que a nossa linha de crença na palavra seja restaurada e seja avivada, tá bom? Eu quero ler um texto para você, para mostrar para você como ele é uma pessoa. E o texto está em Atos, capítulo 15, versículo 28. Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Eu quero só usar esse versículo que fala acerca do concílio, acerca da conversa, acerca da reunião que eles tiveram ali no princípio da igreja, sobre as doutrinas que os gentios deveriam praticar, deveriam, né, observar para poder, né, entrar nessa nova aliança. Você vê como os apóstolos, eles entendem o Espírito Santo como o Senhor. Outra coisa, como Deus. Pareceu bem a nós. O Espírito Santo é Deus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, eles condicionaram a vontade deles à vontade do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Ele é uma pessoa e ele é Deus. Ele não é maior do que o Pai nem menor do que o Filho. Ele é Deus, na mesma substância, no mesmo caráter, na mesma deidade, no mesmo poder, na mesma autoridade. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Se isso começar a ser real e verdade para você, muita coisa vai mudar, né? Vai gerar temor em você, né? Vai gerar respeito, vai gerar obediência, vai gerar muitas coisas no seu coração. Antes de eu falar para você, né? Aguenta a mão aí, aguenta o coração e você vai entender por que você precisa esperar até o final desse vídeo. E provavelmente você vai discernir, vai entender, porque muitas vezes você não ouve a voz dele, ou ouve e nem sabe que ouve. Vou te explicar. Há muitos anos atrás, quando eu estava descobrindo, né, o chamado, estava andando para o chamado de Deus, ainda não tinha, né, experiências com o Espírito Santo, eu vi um colega meu, né, o William, Diácono William. Abraço, meu irmão. Deus abençoe. Ele foi uma pessoa que me inspirou muito acerca dessa questão profética do Espírito de comunicar, usar a nossa vida para comunicar às outras vidas acerca da sua vontade, acerca da sua palavra. E eu vi ele por várias vezes entregar palavras proféticas, profecias, revelações, palavras de conhecimento. Eu olhando aquilo, né, de fora, vendo toda aquela manifestação, eu ficava assim, uau! O que será que ele está ouvindo? Porque ele fala com uma verdade, ele fala com uma intensidade. Eu acho que ele ouve a voz do Espírito Santo, ou a voz de Deus audível. Ele deve estar ouvindo uma voz. Então ele está ouvindo essa voz e está transmitindo essa voz. Só que na realidade, né? Com o tempo a gente vai aprendendo e vai discernindo que não é bem assim. E eu perguntava para ele, irmão, como é que isso funciona? Como é que é isso? Ele fala, não, eu sei porque sei. Deus coloca no meu coração, e eu entrego. Mas como assim você sabe que ele está colocando no seu coração?
Porque são termos, para quem não conhece, né, essa questão profética, essa questão da profecia e da palavra de conhecimento, fica muito vago, né? Muito abstrato. Como assim coloca no meu coração? Deus está falando no meu coração? Como assim ele fala no coração? Eu não estou entendendo isso. Provavelmente deve ser assim que também você está um pouco perdido. Mas preste atenção nisso. O processo é muito simples e o resultado é sobrenatural. É assim, quando você vê de fora, você vê como espectador, como uma terceira pessoa, é espetacular. Realmente é muito tocante. Toca a gente. Mas, para quem está sendo instrumento, né, para quem está vocalizando, é um processo muito simples. É muito simples. Tanto é que, antes de eu falar para você, né, te dar as 3 dicas de como você pode ouvir, né, a voz de Deus, como isso pode te ajudar, eu vou te dar 3 dicas que vão te ajudar realmente você a ouvir a voz do Senhor. Você precisa, primeiro de tudo, entender algo, né? O processo é simples, o resultado é sobrenatural. O processo já é sobrenatural e o resultado é fantástico, tá bom? Tenha isso em mente. É muito simples. É muito simples. Você não precisa ser sobre-humano, não precisa. Você não precisa ser perfeito, não precisa. Você não precisa um nível de santidade extremo, intocável. Você não precisa nada disso. Tá? Isso tudo é religiosidade. E também eu preciso falar algo para você. Você ouvindo a voz dele, isso não te faz melhor que ninguém. Não te faz especial. Não. Tudo que ele faz em você não é para te fazer melhor do que os outros, tá? Tudo que ele faz em você é para fazer que você seja melhor do que você já é. Para você mesmo. Não para os outros, mas para você mesmo. Porque a maior guerra que nós temos não é com os outros, não é com os demônios. É conosco mesmo, tá bom? Então, quero falar para você primeiro, antes de te dar as 3 dicas, né? Se você tá aí até agora, eu acredito que você tá aguentando. Aguenta a mão aí. Aguenta a mão que você vai sair desse vídeo abençoado, clarificado. Vai ser muito bom para sua vida, tá bom? Primeira coisa, você tem que entender que tem algumas coisas que impedem você ouvir a voz dele, né? Para você entender como é ouvir a voz dele, você precisa entender que tem coisas que impedem. E essas 3 coisas estão relacionadas com a área das emoções. Uma das coisas que impedem que nós somos tomados muitas vezes por isso, ainda mais nesse tempo, né, de mídias sociais, esse tempo muito acelerado por causa da tecnologia, uma das coisas que impedem você de ouvir é a ansiedade. A ansiedade, né, vai gerar em você um turbilhão de emoções, vai fazer com que você se preocupe com o futuro, porque a ansiedade é isso, é excesso de preocupação com o futuro, então você fica ansioso. A ansiedade, ela impede, né, que você ouça. Não que ele não esteja falando, a questão é que ele está falando, mas só que você não consegue perceber. Porque o seu centro de consciência está deslocado. Ó, consciência. A consciência é uma parte do seu espírito, segundo Provérbios diz, que a lâmpada do homem é o seu espírito, né? A lâmpada do Senhor é o espírito do homem, ou seja, ilumina. Ilumina. Iluminar é para que você possa ver, ou seja, o seu espírito, ele tem o caminho do Senhor. Ele conhece o caminho do Senhor. Ele sempre vai guiar você, a sua consciência sempre vai guiar você para o caminho do Senhor, tá bom? Ansiedade, tristeza, por isso que tem a palavra diz, né? Tiago fala, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se não me engano é Tiago, né? Se não for, você pode me corrigir, tá? Não sou perfeito, mas o texto está na palavra de Deus, tá? Tristeza também faz com que nós não consigamos ouvir a voz do Senhor. Lembra dos discípulos que estavam indo para Emaús? Eles estavam com o quê? Tristeza, por ver tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E quando Jesus se aproxima deles, eles não conseguem discernir, ainda que eles estavam ouvindo, sentindo o coração queimar, só que eles só vão discernir quando os olhos espirituais são abertos, ou seja, quando a tristeza sai. Por isso que Deus tira de nós, né, o óleo de cinza, que fala de tristeza, e coloca o óleo de alegria sobre nós. Por isso que também Neemias fala, né, a alegria
do Senhor é a nossa força. A tristeza é um dos empecilhos que impedem, bloqueia a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, já vou te falar, a voz do Senhor, na grande maioria das vezes, vou falar aí, 99% das vezes, a voz do Senhor, ela está dentro de você. Ela está lá no seu espírito, no seu homem interior. Então, se você estiver ansioso, triste, e o terceiro, que também impede muito, é a mágoa, a amargura, pessoa magoada, pessoa que guarda, sabe, rancor. As pessoas não conseguem ouvir a voz do Senhor. E muitas dessas, né, rejeitam a voz do Senhor, porque justamente tem um problema interno que precisa ser resolvido. Porque a mágoa gera muitas coisas. Às vezes sentimento de vingança, justiça própria, arrogância, ira, muitas coisas, né? A ramificação vai só abrindo. Ou seja, você precisa entender que para ouvir, né, a voz do Senhor, você precisa do quê? Vencer a ansiedade, a tristeza, a mágoa. Aí é que entra uma chave, que é o arrependimento. O arrependimento gera perdão. Uma vez que o meu coração ele é contrito em arrependimento, eu vou começar a liberar perdão e receber perdão. Porque eu só consigo receber o perdão de Deus quando eu perdoo. Porque senão eu não percebo, eu não consigo receber, porque a falta de perdão faz com que eu não receba o perdão de Deus. Não que Deus não quer me perdoar. Não, ele já até me perdoou. Já até me perdoou. Mas é uma verdade, ele já até te perdoou. A questão é que você não acessa, não recebe esse perdão. Pela falta de liberar perdão. Bloqueia. É como se o perdão tivesse vindo, mas tem um bloqueio. Mágoa. Rancor. Ódio. Aí o perdão vem, mas não te toca. Quando você entra nesse lugar de arrependimento, você libera o perdão, abre-se o canal, você recebe o perdão de Deus e aí acontece o quê? A paz interior, a paz de espírito, a morada do Espírito Santo. Aí você entra numa outra dimensão. Não falei pra você que ia valer a pena? Valendo a pena, falei, tá valendo a pena. Tá ou não tá? Então dá um like, compartilha esse vídeo, comenta, deixa seus comentários. E se você quer fazer parte, né, esse momento profético, você está no canal profético de avivamento, de dons, de poder. Cremos no avivamento, cremos no avivamento. Compartilha, clica aqui abaixo, vai estar também alguns dos nossos materiais. Um deles, né, é o Rio de Fogo aqui, Soprado Espírito, um livro que tem abençoado centenas de vidas já. Tá no Hotmart em PDF baratinho, amém? Você pode adquirir e ser abençoado. Aqui tem testemunhos, palavras proféticas, experiências sobrenaturais que vão edificar a sua fé, vão edificar a sua fé. Aqui eu falo de quando Deus curou meu casamento através de anjos, quando eu passei pelo processo do luto, processo de traição, não familiar, mas assim, ministerial, né? Abandono. Então, leia esse livro, Deus vai te abençoar poderosamente. Tá vendo? Tá valendo a pena. Então ajuda a gente aí, tá bom? Ó, essas três coisas vão impedir com que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo: ansiedade, tristeza e mágoa. Agora, eu quero te dar três dicas poderosas que vão te ajudar você a ouvir a voz do Espírito Santo. E como é a voz dele? Você quer saber, né? Vou te falar no final como é que é a voz dele. Primeira coisa, para você ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui é a voz de Deus, tá? Silencie as vozes de fora. Talvez você esteja falando, mas a Bíblia fala que Jesus ouviu uma voz quando ele saiu das águas e depois outra voz se manifestou quando ele orou. Ele disse, já o tenho glorificado. Ou seja, são casos dentro de um período de tempo muito isolados. Normalmente, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele ouvia a voz do Espírito Santo como a gente ouve. A questão era a rendição. Quanto ele estava disponível e disposto a obedecer essa voz. Uma dica aí, ó. Se você começar a ouvir, quanto mais você se render, mais forte ela fica. Mais clara ela fica. Quanto menos você se rende, mais difícil fica você discernir ela. Isso é um processo. Não é uma coisa que do noite pro dia.
Você vai se rendendo a ela, ela vai ficando cada vez mais claro, a ponto de você não ter dúvida de quando ele falar com você. E ele fala sempre. Deus quer falar com a gente sempre. Ele quer participar da sua vida, em todas as áreas. Tá bom? Primeira coisa, 3 dicas para você ouvir. Silencie as vozes de fora. Sim, silencie as vozes de fora. Para de ouvir as vozes dos homens, do mundo, da novela, do filme, de futebol, do videogame, das músicas do mundo. Para. Você vai bloquear esse canal. Você tem que aprender a silenciar essas vozes. Tá bom? Para de silenciar também eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Silencia essa voz do eu. Silencia. Não é eu. Deixa o Senhor falar. Ah, eu queria isso. Não. O importante agora é você querer a vontade do Senhor, querer ouvir a sua voz. E eu sinto a graça dele aqui, falando para você. O eu é um dos maiores inimigos para que você ouça a voz de Deus. Ou seja, você precisa silenciar as vozes de fora. Segundo, pode falar, você está aprendendo coisa nova aqui. Você está aprendendo coisa que você não imaginou. Segundo, se a pessoa quer vir com textos bíblicos e tal. Não, irmão. É bem prático para você. Não é algo teológico. Não é algo teórico. É prático. Relaxa. Relaxa. Lembra que eu falei da ansiedade? Ansioso, tá dentro tenso. Eu quero ouvir a voz, eu quero ouvir a voz. Calma. Relaxa. Ele quer falar. Tenha assim no seu coração. Ele quer falar com você. Ele deseja falar com você. Tenha isso no seu coração, tá bom? Acredite nisso. Tenha fé. Ah, ele quer falar comigo. Sim, ele deseja mais você do que você deseja ele. Te provo biblicamente. Ele deu o seu filho unigênito para que tudo que aquele crê não pereça. Você acha que alguém que dá um filho não quer ter comunhão com você? Não quer falar com você? Olha só o que o diabo coloca na sua mente, que os homens falam. Não, para ouvir a voz de Deus, você tem que subir no monte. Você tem que pagar um preço de jejum e de oração. Para! Você não precisa de nada disso. Você precisa aprender a silenciar a voz exterior. Curar a alma. Relaxa. Deixa o Espírito Santo ser livre. Dê lugar para ele. Relaxa. E não use as experiências de outros para relacionar a sua experiência. Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso. É muito poderoso. Oh, reacia. Oramante que acia. Abra o seu coração, desfrute dessa presença. O processo é simples, o resultado é fantástico. E obedeça. Relaxa. Um dos problemas que eu mais vejo, as pessoas vêm, né, atrás de nós, querer fazer nossos cursos, nossas mentorias, estar nas nossas escolas proféticas e nos nossos retiros. As pessoas ficam assim, não, é que o outro fulano falou isso, outro fulano sentiu aquilo, outro fulano ouviu uma voz de trovão, outro fulano ouviu uma voz de muitas águas, e a pessoa tá pega naquela experiência. Colocou Deus na caixinha, tipo assim, Deus vai falar comigo desse jeito. Não, relaxa. As experiências dos outros servem como edificação, mas a base é a palavra. Romanos 8 diz o quê? Que o Espírito do Senhor testifica ao meu espírito. É um testemunho. É bem quase que uma certeza, é um testemunho. É um leve toque de Deus. É uma percepção lá no seu interior que alguma coisa está ali acontecendo. E com o tempo você vai mudando, vai aumentando essa percepção. É como se fosse aqueles rádios antigos que você roda, vai rodando aquela estação, né, o transistor lá da estação, até você encontrar a estação certa. Aí a voz fica bem clara. Por isso que você tem que orar, jejuar, ler a palavra. Isso tudo que vai, colocando a estação certa, colocando no tempo certo ali para pegar aquelas ondas sonoras, tá bom? Então, as experiências de outros servem como edificação, mas deixa ele te dar a sua própria experiência. Onde é que está a voz do Espírito Santo? No seu interior, tá bom?
A voz do Senhor surge no seu espírito. Então é um testemunho interior. Como você sabe que ele está falando? Não, eu estou sentindo Deus falar. É ele falando. Sentimento é ele falando. Aquilo que sobe a sua consciência, assim, às vezes você está no lugar e você sente assim, vai embora, vai embora. É ele falando. Ou você vai comprar algo e aquilo lá não vai ser bom, você sente uma falta de paz. Ó, a falta de paz é o Senhor falando. Uma das coisas que muita gente faz é o quê? É sentir falta de paz e fecha o negócio. É como se algo arranhasse lá dentro de você, uma angústia, uma inquietação. Mas você continua lá com aquela amizade. Você continua lá com aquele relacionamento. Você continua lá, às vezes, naquele emprego, fazendo um monte de coisa. E tem aquela coisa estranha dentro de você. Essa falta de paz é o alerta. A falta de paz é um alerta do Espírito para você, dizendo: tem alguma coisa errada. Não tá certo. Tá bom? Tem alguma coisa que não tá legal aí. É o Espírito.